Fala, meus queridos, que coisa boa tá aqui novamente hoje para a gente responder questões, tá certo? Trouxe uma questão do assunto mudança de estado, uma questão um pouco mais difícil, mas aqui no Beabá a gente traduz tudo para você. Ó, a questão é essa aqui, questão muito tradicional desse conteúdo para a gente responder junto, tá bem? Ó, questão aqui embaixo tem a continuação dela. Quais dos processos a seguir, desses aqui, ó, esses aqui são processos, são considerados exotérmicos e são considerados endotérmicos? Quais dos processos a seguir são considerados endotérmicos e exotérmicos? Ó, antes de responder a questão, deixa primeiro eu fazer aqui uma demonstração para você. Bom, aqui estão os estados físicos da matéria, está aqui à disposição deles, e aqui a gente tem nomes que se dá quando um processo, quando um estado ele muda para outro. Por exemplo, quando o sólido muda para o estado líquido, a gente dá um nome a esse processo. Quando o líquido muda para o estado gasoso, a gente dá outro nome a esse processo, tá certo? Então aqui estão os processos, aqui estão os processos e aqui tem os estados físicos. Aí vê só, tem mudança de estado que requer aquecimento para acontecer. Então eu vou colocar essa setinha aqui para cima, tá certo? Então, por exemplo, quando um sólido ele muda para fase líquida, quando um líquido muda para gás, é óbvio que eu tenho que aquecer. Por exemplo, o gelo é água no estado sólido. Para o gelo derreter, você tem que aquecê-lo ou resfriá-lo. Óbvio que tem que aquecê-lo. Ele tem que ganhar temperatura para poder derreter, né? Quando um líquido ele se transforma em gás, novamente a gente tem um aquecimento acontecendo. Beleza? Ó, o inverso do aquecimento, vou colocar nesse lugarzinho aqui, é o resfriamento. Então a gente vai fazer essa consideração. Para passar de sólido para líquido, de líquido para gás, eu aqueço, tá aqui o aquecimento. Para eu passar de gás para líquido e para o líquido se transformar em sólido, eu vou resfriar. Aquecimento, ganho de temperatura, resfriamento, perca de temperatura. Aí vai funcionar assim, ó. Os processos que envolvem aquecimento, a gente vai chamá-los de endotérmicos. Um processo endotérmico é aquele que precisa de aquecimento para acontecer. Então, quando um sólido passa para líquido e quando um líquido passa para gás, eu tenho que aquecer. Então, essas passagens aqui são passagens do tipo endotérmicas. Exemplo de processo endotérmico. A fusão é um processo endotérmico, porque eu aqueço o sólido para que ele venha a derreter. Então, se eu aqueço, processo endotérmico. Então, fusão seria endotérmica. Bom, a passagem do estado líquido para gasoso chama-se ebulição. Perceba que para ter essa passagem também eu tenho que aquecer. Se tem aquecimento, tem processo endotérmico. O inverso, ó, dos processos que envolvem aquecimento são os processos envolvendo resfriamento. A condensação envolve resfriamento, a solidificação envolve resfriamento. E vê só como é que vai funcionar, fera. Ó, se aquece, o processo é endo, se resfria, o processo vai ser, deixa eu colocar aqui no cantinho, vai ser exotérmico, tá bem? Ó, deixa eu ajeitar aqui, pronto, tá ótimo. Então tá aí, aquecimento, processo endotérmico, resfriamento, processo exotérmico. A fusão, a ebulição são processos endotérmicos porque elas necessitam de aquecimento para acontecer. Os processos necessitam de aquecimento para acontecer. No caso da condensação e da solidificação, os processos são considerados exotérmicos porque eles resfriam, eles exigem de resfriamento, de perca de temperatura para que eles possam se completar, tá certo? Então vamos responder a pergunta. Eu estou aqui com minha caneta mágica. Quais dos processos a seguir são considerados
exotérmicos e endotérmicos. Primeiro a gente vai para os exotérmicos. Exotérmico, eu vou ter a condensação e a solidificação. Então, exotérmico seria esse aqui, que é a condensação, marquei com um pontinho, e a solidificação, marquei com um pontinho. Processo endotérmico, ele exige de aquecimento. Então, seria a fusão, fusão seria endotérmico, vou colocar uma estrela. E ebulição seria um processo endotérmico. Até a próxima.